ministro Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, cumprimento também os advogados dos réus, os advogados que farão as sustentações orais, doutor Ruiter de Miranda Barcelos, Ricardo Medrado de Aguiar, doutor Diogo Rodrigues de Carvalho Musi, doutor Marcelo César Cordeiro, doutor Luciano Pereira Alves de Souza, doutor Rafael Thomas Favetti, doutor Renato da Silva Martins, doutor Jeffrey Chiquini da Costa, doutor Lissandro Sampaio e João Carlos Dalmagro Júnior, doutor Igor Vasconcelos Lima e doutor Sérgio William Lima dos Anjos. Presidente, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal em sessão realizada no dia 20 de maio de 2025, recebeu a denúncia por unanimidade, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em relação a Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Observadas as regras do concurso material de delitos, artigo 69, caput do Código Penal, e concurso de agentes, artigo 29 do Código Penal. E rejeitou a denúncia em relação a Cleverson Ney Magalhães e Newton Diniz Rodrigues, com fundamento no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Em 18 de 6 de 2025, determinei a citação e notificação dos réus para apresentação de defesa. Os réus foram devidamente citados, todos apresentaram suas defesas. Em 7 de julho de 2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus e indeferi os requerimentos de absolvição sumária formuladas. Indeferi também o pedido para a oitiva de Mário Fernandes, arrolado pela defesa do réu Estevam Caos Teófilo, por figurar na condição de réu nos autos da ação penal 2693. Igualmente, indeferi a oitiva de Alessandro Moretti, arrolado pela defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo, pois é investigado em PET conexa, tendo inclusive sido indiciado pela Polícia Federal na PET 11.108, a denominada investigação da BIM paralela. Também indeferi pedidos de oitiva de militares que conduziram a sindicância no âmbito do Exército Brasileiro e do comandante que presidiu o inquérito policial militar no âmbito da Justiça Federal, arrolados pela defesa de Márcio Nunes e Rezende Júnior, em virtude da ausência de indicação de pertinência nos termos do artigo 396. Indeferi ainda a oitiva de Ariane Valéria do Amorim, por se tratar de esposa do réu Rodrigo Bezerra de Azevedo, bem como indeferi as oitivas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Vossa Excelência, presidente, do ministro Flávio Dino, arrolados pela defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo, em virtude de não ter sido apresentada qualquer justificativa para tais oitivas, nem demonstrada sua devida pertinência ou necessidade. Também foi indeferido o pedido de Rodrigo Bezerra de Azevedo de expedição de ofício a essa Suprema Corte para que informasse o nível de segurança, abre aspas, do ministro Alexandre de Moraes no ano de 2022, como número de pessoal da segurança, número de carros que o acompanhavam, se o veículo era blindado, entre outras coisas, por não guardar pertinência com os fatos apurados. Também, diante da ausência de pertinência quanto aos fatos ou ao processo, indeferir os pedidos de Rodrigo Bezerra de Azevedo, consistente em expedição de ofício ao Exército Brasileiro para informar os dados completos
do comandante da Polícia do Exército, que atuou no Planalto no dia 8 de janeiro, bem como expedição de ofício a operadoras. Foram ainda indeferidos outros pedidos de ofício ao Comando do Exército, protocolados ou solicitados por Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Vladimir Matos Soares, Márcio Nunes de Rezende Júnior. Também foram indeferidos os pedidos de Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, para ter o direito de participar dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatórios dos corréus, uma vez que já havia sido definida a participação, o acompanhamento, obviamente sem direito a perguntas. E também foi indeferido o ofício o pedido de expedição de ofício à autoridade policial para que juntasse o vídeo do interrogatório policial do general Estevam Teófilo e do testemunho do general Freire Gomes, pois ambos os testemunhos, os depoimentos, estavam na íntegra na PET 12.100. Ainda, presidente, foi deferido o pedido de oitiva do colaborador Mauro César Barbosa Cid como informante do juízo e as oitivas às demais testemunhas de defesa, bem como homologuei o pedido de desistência das testemunhas de acusação. Deferi ainda diversos pedidos formulados por Rodrigo Bezerra de Azevedo, consistentes em oficiar a COPESP para prestar diversas informações quanto à questão de viaturas, saída, entrada, responsáveis da viaturas, questão de munições, explosivos, armamentos, como consta detalhadamente no relatório escrito. Requerimentos formulados por Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, consistentes no compartilhamento das provas produzidas na ação penal 2668, especialmente os depoimentos do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, o interrogatório do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e a acareação realizada com o general Freire Gomes. Da mesma forma, foi deferido o requerimento formulado por Rafael Martins Oliveira, consistente em oficiar o Exército Brasileiro, requerendo o envio aos autos da ficha de movimentação do militar, com todas as suas movimentações no período de janeiro de 2021 a janeiro de 2023, e a que caráter as movimentações ocorreram. Também foram deferidos foi definida a realização de perícias solicitadas pelas defesas de Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Hélio Ferreira Lima e Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, a fim de que fossem providenciados junto a peritos independentes contratados pela defesa, com a juntada dos laudos periciais no prazo de 15 dias. Julguei prejudicado requerimentos de acesso da defesa aos autos da sua integralidade, uma vez que já no momento de oferecimento da denúncia, isso foi analisado pela turma, a defesa teve integral acesso a todas as provas utilizadas pela acusação, pela Procuradoria-Geral da República, no momento de oferecimento da denúncia. Também julguei outros pedidos prejudicados de Ronald Ferreira de Araújo Júnior, quanto a laudos periciais da Polícia Federal, uma vez que já se encontravam juntados aos autos, de Vladimir Matos Soares, da mesma forma. Determinei à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal que trasladasse aos autos cópia do sumário constante na ação penal 2668, com a indicação de todo o conteúdo apreendido durante as investigações relacionadas à PET 12.100, 9842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, 13.236 e ação penal 2417. Aqui é aquela documentação que não foi, já os outros núcleos salientaram e nós salientamos isso, não foi utilizada pela acusação para o oferecimento da denúncia, não foi utilizada pela acusação para a imputação dos fatos, as defesas solicitaram, porque a Polícia Federal havia apreendido, e isso foi colocado à disposição de todas as defesas. Em 10/7 de 2025, 11/7 de 2025 e 23/7 de 2025, após as defesas terem informado os advogados habilitados para ter acesso ao material
a todo o material apreendido pela Polícia Federal durante as citadas investigações, determinei que a Polícia Federal enviasse de imediato o link externo para os e-mails dos advogados devidamente indicados. Em 12/7/2025, deferi pedido do réu Rodrigo Bezerra de Azevedo para substituir as testemunhas anteriormente indeferidas, Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino e Alessandro Moretti, pelas testemunhas Filipe Linhares Martins e Fábio Schor. Em 14/7/2025, acolhi parcialmente embargos de declaração opostos pela defesa de Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira para deferir a oitiva do general, da testemunha-general do Exército, Eduardo Antônio Fernandes. Também nesse mesmo dia, 14/7/2025, em sala de audiências virtuais pela plataforma Zoom, presidi a oitiva do informante do juízo, o colaborador Mauro César Barbosa Cid. Na mesma data, ao analisar agravo regimental interposto por Márcio Nunes de Rezende Júnior e verificar a pertinência dos pedidos formulados para o acesso à cópia integral dos procedimentos relacionados à elaboração da carta ao comandante, tendo em vista a prova que foi produzida durante a oitiva de Mauro César Barbosa Cid como informante do juízo, determinei ao Exército Brasileiro que encaminhasse no prazo de 5 dias cópia integral da sindicância instaurada no Exército Brasileiro para e responsabilizar os idealizadores e signatários da carta ao comandante. Também determinei que a Secretaria Judiciária disponibilizasse a cópia integral do inquérito que investiga os 4 coronéis suspeitos de elaborar a carta ao comandante do Exército e aos oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro. Em 15 de julho de 2025, ao apreciar pedido formulado pela testemunha, ministro de Estado da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, arrolado pelo réu Rafael Martins de Oliveira, indeferi sua oitiva, nos termos do pedido, em virtude da comprovação de desconhecer os fatos objetos da ação penal. Em 17/7/2025, da mesma forma, indeferi a oitiva da testemunha-general Valério Stumpf Trindade, arrolado pelo réu Márcio Nunes de Rezende Júnior. Em 21/7/2025, foi realizada audiência sob a presidência da juíza auxiliar desse gabinete, doutora Luciana, que presidiu a audiência, ouviu as diversas testemunhas de defesa. Durante a audiência do dia 21/7/2025, a defesa do réu Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira requereu a desistência das oitivas às testemunhas Gustavo Henrique Dutra de Menezes e Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. Todavia, o réu Rafael Martins de Oliveira, que também havia arrolado a testemunha Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, insistiu em sua oitiva. Houve a homologação somente de testemunha da desistência da testemunha Gustavo Menezes. Também foi homologada a desistência da oitiva André Luiz Novaes Miranda e Lilian Pimentel Marcondes. 22/7/2025, na continuidade da audiência, foram ouvidas outras testemunhas. Em 23/7/2025, inicialmente, a defesa de Vladimir Matos Soares pleiteou a desistência de diversas testemunhas, o que foi homologado pela juíza auxiliar, e, na sequência, foram ouvidas as demais testemunhas. No dia 28/7/2025, também na sala de audiência virtual, agora pelo juiz auxiliar desse gabinete, doutor Rafael Henrique, foi realizado o interrogatório de todos os réus. Encerrado o interrogatório, foi determinada a intimação das partes para eventuais requerimentos e diligências complementares nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038/90. Em 30/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que não possuía diligências adicionais a serem produzidas nos autos. As defesas de Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros não se manifestaram na fase do artigo 402, conforme certificado nos autos. Em 11 de agosto de 2025, indeferi o pedido formulado pela defesa de Fabrício Moreira de Bastos, consistente em realizar
as oitivas às testemunhas Rodolfo Roque Salgueiro de La Vega, Roberto Pereira Angrisani, Jorge Alfredo Henrique Oliveira e Coronel Linhares. O pedido feito pela defesa de Márcio Nunes de Rezende Júnior também foi indeferido para a oitiva de Rodolfo de La Vega, bem como o pedido formulado pela defesa de Ronaldo Ferreira de Araújo, quanto ao mesmo Rodolfo de La Vega e Coronel Linhares, tendo em vista consistir em pedidos protelatórios e requerimentos impertinentes à finalidade do artigo 402, nos termos da fundamentação, então, desenvolvida na decisão. Também foram indeferidos pedidos protelatórios impertinentes feitos pela defesa de Vladimir Matos Soares, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Foi indeferido ainda o pedido meramente protelatório formulado pela defesa de Hélio Ferreira Lima, que solicitou dilação do prazo para a conclusão e juntada de laudos periciais anteriormente deferidos, sobre o argumento de que não havia prazo razoável para a realização de prova técnica. O pedido havia sido deferido, o prazo havia sido fixado em 15 dias e, no momento da fixação do prazo, não houve nenhuma resignação da defesa. Julguei prejudicado os pedidos das defesas de Ronald Ferreira de Araújo Júnior e de Márcio Nunes de Rezende Júnior para terem acesso aos autos do inquérito instaurado para investigar as circunstâncias de elaboração de carta ao comandante. Esse prejuízo foi decretado porque, desde a data que determinei a disponibilização de cópia integral desse inquérito, constava já nos autos, bastava a consulta aos autos. Ainda na decisão de 11 de agosto de 2025, deferi diversos requerimentos formulados pelas defesas de Fabrício Moreira de Bastos, Rodrigo Bezerra de Azevedo, em relação a provas complementares nos termos do artigo 10 da Lei 8.038. Narro aqui no relatório por escrito quais as diligências requeridas e deferidas. A Procuradoria-Geral da República, em 15 de nove de 2025, apresentou suas alegações finais. Em breve resumo, a Procuradoria afirmou que os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira Bastos, Márcio Nunes de Rezende Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros integraram e promoveram a organização criminosa de modo a realizar ações com o intuito de pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir ao grupo criminoso para consumar o objetivo golpista e a ruptura constitucional. De acordo com a acusação, os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira Bastos, Márcio Nunes de Rezende Júnior e Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros se organizaram na reunião dos Forças Especiais, denominados Kids Pretos, em 28 de novembro de 2022, tendo se estruturado para a implementação de atos de pressão para o convencimento do alto comando do Exército Brasileiro a partir da Carta dos Oficiais Superiores dativa ao comandante do Exército Brasileiro, de modo a restringir o exercício dos poderes constitucionais. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o réu Estevam Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, general e então comandante do COTER, integrou o grupo criminoso, tendo participado da empreitada delitiva com encontro com o líder da organização criminosa, réu já condenado no primeiro núcleo, Jair Messias Bolsonaro, e o comprometimento de executar ações ilegais com a assinatura da minuta do decreto golpista. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins Oliveira atuaram em alinhamento com o núcleo central da organização criminosa para estruturar plano de monitoramento e neutralização de autoridades, em conjunto com o general e réu já condenado também no núcleo crucial, Walter Souza Braga Neto. Após a reunião, a Procuradoria, essa reunião de 12 de novembro de 2022, a Procuradoria-Geral da República ressalta que as ações de monitoramento foram iniciadas em novembro de 2022, tendo os réus Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins Oliveira realizado ações de monitoramento de autoridades públicas brasileiras com o fim de
restringir os poderes constitucionais. A denúncia também, e as alegações finais também afirmaram que Rafael Martins Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo participaram da denominada Operação Copa 2022, derivada do Plano Punhal Verde Amarelo. A Operação Copa 2022 consistiu na etapa delitiva do grupo criminoso com ações de campo para neutralização e monitoramento de ministro dessa Suprema Corte com a utilização de técnicas de anonimização. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República destacou que Vladimir Matos Soares teria realizado ações de campo para monitoramento do candidato eleito à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da empreitada delitiva. A Procuradoria-Geral da República, ao final, requer a condenação de Bernardo Romão Correia Neto, Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavaleri de Medeiros e Vladimir Matos Soares por todos os crimes imputados na denúncia. Requereu ainda a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pelos crimes denunciados. Em relação a Ronald Ferreira de Araújo Júnior, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o réu se engajou na elaboração e divulgação da carta ao comandante, mas afirmou que os elementos de prova conduziram a conduta incitatória. Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República requereu a desclassificação de sua conduta para amoldá-la ao tipo penal de incitação ao crime na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal, facultando-lhe a negociação dos benefícios penais pertinentes. No relatório, narro detalhadamente tanto o encontro em 9/12/2022, em que o réu Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira se reuniu com o líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, como as ações de campo para a neutralização de autoridades públicas, o plano desenho Operação Luneta, de autoria imputada a Hélio Ferreira Lima, a reunião do dia 12/11/2022, com as contribuições imputadas na denúncia e sustentadas nas alegações finais de Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, as ações de monitoramento em relação a esse ministro relator e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com contribuições, segundo a Procuradoria-Geral da República e a atuação de Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Vladimir Matos Soares. Entretanto, conforme já fizemos o procedimento em relação aos dois núcleos anteriores, em virtude da sustentação oral que será realizada pelo excelentíssimo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Goné Branco, deixo de especificar mais detalhadamente os argumentos que serão expostos por Sua Excelência. Em 29/9/2025, a defesa do réu Bernardo Romão Correia apresentou suas alegações finais, sustentando, em síntese, o reconhecimento da nulidade da prova da Procuradoria-Geral da República, onde teria sido omitida a palavra, entre aspas, positivamente, para mudar o sentido da frase original dita pelo acusado, e seu desentranhamento ou desconsideração dos autos. A absolvição do réu, conforme o inciso 4º do artigo 386 do Código de Processo Penal, pois o réu, segundo a defesa, não concorreu para as infrações penais a ele atribuídas. Também alegou alternativamente que o réu seja absolvido conforme o inciso 5º do artigo 386, pois não há provas suficientes para a condenação do réu Bernardo Romão Correia Neto. Também, em âmbito do princípio da eventualidade, a defesa requer a absolvição
conforme o inciso 7º do artigo 386, pois não há provas suficientes para a condenação do réu. Da mesma forma, em virtude da sustentação oral que será realizada, ambas serão realizadas pelos doutores Ruiter de Miranda Barcelos e Ricardo Medrado de Aguiar, que poderão detalhar seus argumentos. Em alegações finais, Ronald Ferreira de Araújo sustentou, em resumo, que fosse acolhido o pedido de desclassificação formulado pela Procuradoria-Geral da República, proporcionando-se a Ronald o exercício dos benefícios despenalizantes permitidos pela legislação em vigor. Ainda em sede de preliminar, suscitou a nulidade por inovação instrutória da Procuradoria-Geral da República e a invalidade das provas digitais. No mérito, requereu a absolvição de Ronald das imputações a se irrogadas na denúncia e, subsidiariamente, em caso de condenação, pediu o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, a aplicação do princípio da consunção entre o artigo 359-L e o artigo 359-M e aplicação da regra do concurso formal próprio, subsidiariamente, nos termos do artigo 70, primeira parte do Código Penal. Também aqui deixo de detalhar mais em virtude da sustentação oral que será realizada pelo doutor doutores Lissandro Sampaio e João Carlos Dalmagro Júnior. Em 30 de nove de 2025, o réu Márcio Nunes apresentou alegações finais, sustentando, em síntese, que, embora não tenha sido indiciado pela Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República denunciou Marcos Nunes de Rezende como incurso nas sanções já imputadas, e que na extensa peça da denúncia, o réu Márcio é citado somente 4 vezes na descrição de fatos, outras 4 vezes em notas de rodapé, com referências a mensagens de WhatsApp a ele atribuídas, e outras 3 vezes no início e no fim da peça, qualificação e imputações criminais. Ressaltou que Márcio não foi interlocutor em qualquer conversa com os denunciados que pareciam estar combinando ações para pressionar generais do alto comando. Ainda a defesa destacou que não foi identificado nas diversas diligências policiais nenhum diálogo do réu Márcio com qualquer outra pessoa denunciada, que possa corroborar a versão acusatória de que ele teria agido em unidade de desígnio com a iniciativa de Correa Neto, ou mesmo que tivesse conhecimento de tal iniciativa. Não há também, segundo a defesa, qualquer outra citação a seu nome nos diálogos identificados entre outros militares ou em grupos que possam sugerir essa intenção. Nenhuma prova nesse sentido, segundo a defesa, foi produzida pela acusação e requereu a absolvição de Márcio Nunes de Rezende Júnior. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do excesso de acusação, procedendo à desclassificação das imputações contidas na denúncia para o crime previsto no artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Da mesma forma, os argumentos serão detalhados e, de maneira mais específica, pelo advogado Rafael Tomás Favetti. O réu Hélio Ferreira Lima apresentou alegações finais, ressaltando também, em síntese, o acolhimento das teses preliminares para declarar nulidade do processo por cerceamento de defesa em razão de vícios insanáveis. A juntada alegou exorbitante e desorganizada de dados, violação manifesta do contraditório ampla defesa, uma vez que a prática do documento dump, segundo ele, inviabilizaria a análise e a refutação das provas. A ausência do acesso integral, a ocultação de metadados e a negativa de perícia técnica no documento desenho Operação Luneta, o que configura, segundo a defesa, a violação do direito à prova. Também alegou a violação das garantias constitucionais durante o interrogatório policial de 22 de fevereiro de 2024, pela negativa de acesso prévio aos autos e pela obrigação em responder a um questionário com mais de 100 perguntas, viciando o ato e as provas dele derivados. Também pleiteou o indeferimento de perguntas pertinentes dirigidas. Também ressaltou
que houve um indeferimento de perguntas pertinentes dirigidas ao delegado de polícia, Celso Antônio Vieira de Paiva Júnior, o que acarretaria, segundo a defesa, a supressão do direito de defesa produzido contra a prova. Pede também a declaração de nulidade integral do acordo de colaboração premiada, firmada pelo réu colaborador Mauro Cid, por manifesta ausência de voluntariedade, requisito essencial de validade do negócio jurídico processual. Ainda pede a declaração de nulidade da condição judicial do referido acordo por violação direta ao sistema acusatório que nega a participação do magistrado nas negociações. Pede o reconhecimento do impedimento e também da suspeição do ministro relator para atuar no feito, pois figura como vítima direta dos fatos narrados na denúncia e nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República. No mérito, no final, requer a absolvição do réu Hélio Ferreira Lima, nos termos do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, subsidiariamente a absolvição nos termos dos incisos 2, 5 e 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Aqui também haverá a sustentação oral a ser realizada pelo Dr. Luciano Pereira Alves de Souza, que poderá detalhar melhor os seus argumentos. A defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo apresentou alegações finais, sustentando a nulidade em virtude do cerceamento de defesa em relação à quebra da cadeia de custódia e a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, alegando que, embora tenha sido deferido à defesa o acesso integral a todos os elementos já documentados na PET 13126, os referidos arquivos não foram incluídos entre os documentos efetivamente entregues à defesa, constando apenas os dados fornecidos pela operadora Vivo. Alega ainda a inépcia da denúncia em virtude da ausência de descrição de conduta do réu, o que resulta em prejuízo ao exercício da ampla defesa. Pleiteia a absolvição de Rodrigo Bezerra de Azevedo pela atipicidade da conduta, pois o fato narrado não constitui crime, uma vez que o nome do acusado, Rodrigo Bezerra de Azevedo, não é, segundo a defesa, mencionado em qualquer narrativa fática relacionada à referida organização criminosa, bem como não há imputação de conduta que o vincule direta ou indiretamente aos referidos fatos. Revela-se, portanto, segundo a defesa, manifestamente tendenciosa e equivocada qualquer tentativa de inseri-lo no contexto investigativo, o que demonstra, segundo a defesa, de forma cristalina, a absoluta inexistência de qualquer liame entre o acusado e a suposta organização criminosa. Ressaltou ainda a defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo a presunção de que o acusado seria integrante da organização criminosa, essa presunção ser frágil e não encontrar amparo nos elementos indiciários colhidos, pois os fatos narrados em seu desfavor não revelam sequer alguma conduta criminosa que indique o seu envolvimento na organização criminosa. Destacou ainda que as evidências afastam por completo qualquer possibilidade de participação do acusado nos fatos narrados, impondo-se, por conseguinte, o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal. Por fim, salientou que, considerada a ausência de provas mínimas de materialidade e autoria, bem como a fragilidade da narrativa acusatória, impõe-se a absolvição de Rodrigo Bezerra de Azevedo nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, incisos 3 e 7. Aqui também complementará os argumentos, dará os seus argumentos, a defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo pela sustentação de Dr. Jeffrey da Costa. Por sua vez, a defesa do acusado Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros apresentou alegações finais, suscitando, com base na prova dos autos, que Sérgio Ricardo Cavalieri não integrava a organização criminosa, não praticou ação alguma para pressionar o alto comando do Exército Brasileiro, pois ele não integrava o grupo das Forças Especiais, não participou da reunião de 28 de
novembro de 2022, não tinha qualquer conhecimento do plano Punhal Verde e Amarelo, não tinha qualquer conhecimento do plano Operação Luneta, não tinha qualquer conhecimento do plano Copa 22, não confeccionou, não elaborou carta dos oficiais militares ativa, não assinou essa carta, orientou militares a não assinarem a carta dos oficiais militares ativa, e a defesa ainda salienta que o réu não realizou nenhuma ação tática para pressionar o alto comando do Exército Brasileiro. Ainda disse ser imperioso salientar que as provas dos autos são incontestes em demonstrar a inocência de Sérgio Ricardo Cavalieri. Sustentou a rejeição da denúncia por inépcia, ainda a declaração de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o feito, pleiteou a fixação da competência do plenário subsidiariamente, caso não acolhida a incompetência do Supremo Tribunal Federal, requereu sejam desclassificadas as imputações realizadas na denúncia para o delito de incitação, nos termos do artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e ainda sustentou a absolvição do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tendo em vista a absorção do artigo 359-L pelo artigo 359-M do Código Penal e a absolvição pelos crimes de dano e deteriorização do patrimônio. Também será realizado pelo réu Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros a sustentação oral pelo doutor Igor Vasconcelos Lima. A defesa de Fabrício Moreira de Bastos apresentou alegações finais, sustentando, em breve resumo, o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa diante do indeferimento da intimação pessoal e formal das testemunhas militares arroladas e da realização de audiência de instrução e julgamento sem a oitiva desses depoentes. A absolvição do réu Fabrício Moreira de Bastos, nos termos do artigo 386, inciso 4, não infrações penais a eles atribuídas, subsidiariamente, ainda que o réu seja absolvido conforme o inciso 5º do artigo 386, pois não há nenhuma prova que o réu tenha concorrido para as infrações penais. Por fim, subsidiariamente, pleiteia subsidiariamente que o réu seja absolvido conforme o inciso 7º do artigo 386 pela ausência de provas suficientes para a condenação. Aqui, em nome de Fabrício Moreira de Bastos, fará a sustentação oral o doutor Marcelo César Cordeiro. A defesa de Vladimir Matos Soares apresentou suas alegações finais, tendo-se ressaltado o reconhecimento de nulidade, pleiteado o reconhecimento de nulidade diante do vício da violação do sistema acusatório, o qual não permite que o magistrado se mostre protagonista do processo, salientando que o magistrado foi vítima, bem como o feito se trata da maior ação penal do país, razão pela qual não há que se falar na inexistência de parcialidade, ocasião em que o feito se mostrou vicioso. Também pleiteia o reconhecimento de nulidade diante do vício sobre a imparcialidade, uma vez que o ministro relator diz, abre aspas, é um ser humano, o qual obteve informação acerca do plano de atentado com sua vida, motivo que, por si só, já deixa claro a sua impossibilidade para julgar de forma justa e imparcial, fecha aspas. Também pleiteia o reconhecimento de nulidade diante do vício referente à violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, com o consequente reconhecimento da nulidade dos atos processuais que impediram o pleno exercício da defesa técnica, uma vez que foi disponibilizado cerca de 70 terabytes de conteúdo sem que houvesse a concessão de tempo hábil para análise e utilização pela defesa técnica. Pleiteia ainda a nulidade diante do vício de incompetência jurisdicional, uma vez o Supremo Tribunal Federal não seria competente e, subsidiariamente, pleiteia a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Também pleiteia a ausência de imparcialidade do ministro relator e, no mérito, pleiteia a absolvição de Vladimir Matos Soares em razão de que este não cometeu qualquer dos delitos imputados em seu desfavor, bem como diante do fato de inexistir provas que indiquem a sua participação dolosa quanto ao referido feito, nos termos do artigo 386, inciso 5º e 7º. Aqui também será realizada a sustentação oral em nome do réu Vladimir Matos
Soares pelo Dr. Sérgio William Lima dos Anjos. Por fim, ainda não por fim, por quase fim, o réu Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira sustentou em suas alegações finais o reconhecimento de nulidade absoluta por quebra na cadeia de custódia e cerceamento ao exercício da ampla defesa e contraditório após o início da fase processual. No mérito, requereu a plena improcedência da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 386 do Código do Processo Penal. Quanto ao crime de organização criminosa armada, sustentou a absolvição do réu General Teófilo, pela tipicidade da conduta, nos termos do artigo 386-3, e subsidiariamente a absolvição por ausência de provas suficientes de participação ou adesão à estrutura criminosa estável. Com relação ao crime de tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, da mesma forma, requereu a absolvição por inexistência de atos executórios concretos e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas que demonstrem dolo específico ou emprego de violência ou grave ameaça, nos mesmos termos em relação ao crime de golpe de Estado. Também pleiteou a absolvição pelo crime de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado por atipicidade da conduta e inexistência de dolo específico para as elementares penais de ambos os tipos. Aqui, em relação ao réu Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, detalhará mais as suas teses de defesa o doutor Diogo Rodrigues de Carvalho Musi. Agora sim, presidente, por fim, o réu Rafael Martins de Oliveira apresentou suas alegações sustentando o impedimento, preliminarmente o impedimento desse ministro relator, o impedimento e suspeição do ministro-presidente, ministro Flávio Dino, a nulidade da audiência de interrogatório, sustentando a existência de legal, ação de ordem de retirada da farda militar do réu, a nulidade da audiência de interrogatório em virtude da realização de interrogatório em conjunto dos réus na presente ação penal, o cerceamento de defesa, sustentando a enorme dificuldade das defesas pelo volume e pela forma de acesso às provas dos autos, no mérito requereu a absolvição de todos os delitos imputados à denúncia, e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos previstos no artigo 359-L e 359-M do Código Penal. Aqui, em relação ao réu Rafael Martins de Oliveira, fará a sustentação oral, detalhando suas teses de defesa, o doutor Renato da Silva Martins. Em 2 de outubro de 2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento das diligências complementares que foram deferidas pelo juízo, bem como a apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e por todos os réus, solicitei ao presidente da primeira turma, ministro Flávio Dino, data para julgamento presencial da presente ação penal. Sua Excelência, presidente Flávio Dino, em 6/10/2025, agendou o julgamento presencial da presente ação para os dias 11 de novembro, 12 de novembro, 18 de novembro e 19 de novembro. Na data de ontem, conforme havia estipulado por despacho na semana passada, algumas defesas, peticionaram solicitando a possibilidade de slides e alguns vídeos, todos eles constantes no processo, em especial alguns depoimentos e testemunhos, trechos de testemunhos, tudo consta no processo e foram deferidas essas possibilidades que serão realizadas juntos com as alegações finais ao relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, eminente